A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje pomos em destaque os escuteiros a propósito da realização do 4º acampamento do núcleo de Vieira do Minho que decorreu no passado fim de semana na Serradela. Neste 4º ACANUC foi abraçado o tema Não Tenhas Medo e a figura de João Paulo II. Foram mais de 300 os escuteiros do Concelho de Vieira do Minho que participaram, contando ainda com a presença de um agrupamento de FAF, outro agrupamento de Guimarães e também um da Póvoa de Lanhoso. O primeiro acampamento do então núcleo de Vieira do Minho, que recorda-se, realizou-se em 1998 em Lamadeia, do Cheira Vedra, e o anterior a este na Ilha do Hermal em 2008. Recorde-se também, o núcleo de Vieira do Minho foi formalmente constituído no ano de 2000. A região de Braga está, recordamos mais uma vez, na origem deste movimento da juventude ligado à Igreja Católica. Os seus iniciadores foram o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e também o Dr. Avelino Gonçalves, em 1923, em maio. O movimento escutista, recorda-se também, nasceu da ideia generosa de um militar inglês que idealizou um dia criar um movimento de juventude que desse um contributo importante para a sua formação como ser social. Trata-se de Robert Baden-Powell, que viveu na Inglaterra no início do século XX e que chegou a Portugal também nos inícios do século XX, como dissemos, nos anos 20 do século passado. O Corpo Nacional de Escutas nasceu em Braga, repetimos, a 27 de maio de 1923 e, na atualidade, desde 1998, novas áreas são desenvolvidas. A do ambiente, com a inauguração em 1998 e 88 do Centro Nacional de Formação Ambiental em São Jacinto e onde se destaca de 1 milhão de árvores numa ação ou campanha. Também este ano particularmente marcado pela Conferência Mundial, onde será eleito o Comitê Mundial que tem um português entre os candidatos. Falar, portanto, do movimento escutista e particularmente em Vieira do Minho e na região é a proposta do Falar daqui de hoje. Temos em estúdio José Fernando, que é chefe do agrupamento de escuteiros de Guilherme e atual chefe do núcleo do Concelho de Vieira do Minho. Também Nelson Costa, do agrupamento de Cantelães, Marinha Esteves, do agrupamento da Pedra Bela, no Gerês, e Artur Oliveira, do agrupamento de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo e começamos, José Fernando, pela última ação, que foi o acampamento. A primeira questão é porque não tem uma periodicidade estabelecida. É quando se pode? O acampamento de núcleo costuma-se fazer de 4 em 4 anos. Mas, portanto, o último foi na Ilha do Hermal. Foi o fim do mandato de chefe de núcleo do chefe Artur, que culminou com o ACANUC na Ilha do Hermal. Depois foi eu eleito a seguir. É óbvio que daí a 4 anos seria a altura de fazermos o nosso 4º ACANUC. Achamos por bem não fazer, estávamos numa fase de renovação do nosso método e de progresso, do sistema de progresso. Houve uma renovação muito grande no escutismo. Renovação que foi em que sentido? Foi renovar o nosso sistema de progresso e a nossa maneira de educar. Houve bastantes alterações e então houve muito trabalho nos agrupamentos porque as alterações também foram grandes, não é? E depois acabamos por o fazer agora também no fim deste mandato, no culminar do mandato, que termina agora em setembro. E gostamos de ter feito agora, não como despedida, mas pronto,
acabar por mostrar aquilo que é o escotismo e a união do escotismo, e apelar também que o núcleo não termine aqui, porque até ao momento... Porque há, digamos, crise também aí. Nós verificamos, exatamente na última conversa, aqui há 8 dias, e é um facto que, enfim, não vos é desconhecido, dos 8 agrupamentos que havia em Vieira do Minho, concretamente, pelo menos um, o de Eiravedra, deixou de existir como tal, embora haja escuteiros em Eiravedra que se agregaram a outros núcleos. Sim, o de Eiravedra foi um dos agrupamentos que foi extinto, não é? Já houveram outros que também passaram por uma fase difícil. Recorda-me o agrupamento de Pinheiro, que conseguiu dar a volta por cima e está muito bem neste momento, está a funcionar muito bem. E isto no escotismo é como em tudo na vida, há os altos e há os baixos, e há alturas em que os agrupamentos estão lá no auge, e há outras alturas em que por qualquer motivo caem, mas depois levantam-se. O caso eles também refletem as dinâmicas enfim, das localidades, neste caso concreto do concelho, em termos demográficos, por exemplo. Sim. Há menos gente jovem. Muita gente que emigrou. E nós temos, por exemplo, em Vieira casos de miúdos que deixaram o escotismo porque os pais foram trabalhar para a Suíça. Isso também vai reduzindo em muito o número. E já houve freguesias onde houve também agrupamento. Eu estou a recordar Salamonde, por Salamonde. Oficialmente nunca foram agrupamento, só se foi o da Ventosa, porque Salamonde nunca foi oficializado. Portanto, estava ainda no embrião em si, e depois também, por falta de dirigentes, desmoronou-se. Embora nós tenhamos agora a perspectiva de poder criar lá um polo. Já foi lançado aqui por José Fernando a semente. Em Salamonde ou Ventosa? Por aquela zona. Mais Ruibens, Campos, Salamonda, na zona do Padre Martinho. Um agrupamento sim. De núcleos, não? Exatamente, porque aquela zona nós não estamos representados, e possivelmente até teremos lá futuramente uma base de escotismo, numa das casas florestais, e era bom termos lá um agrupamento residente. Sim, com as perspectivas de termos um campo de montanha regional, que é assim como se vai chamar, campo de montanha, e então, como está sitiado na freguesia de Campos, é óbvio que estamos a tentar animar o Padre Martinho e a sua gente. Pároco de Ruibens Campos. Sim. A criar um agrupamento, porque fica um agrupamento de proximidade do campo de montanha, que é óbvio que vai ser preciso, porque as deslocações de Vieira do Minho ao campo de outro agrupamento qualquer, devido à distância e para o funcionamento do campo, é importante que alguém esteja mais perto para as funcionalidades do campo, a abrir o campo, alguns visitantes que cheguem. Portanto, é esta a nossa esperança, foi essa a semente que foi lançada no Acanuc. De qualquer maneira, isto acaba por refletir algumas dificuldades, porque, de facto, há menos gente jovem, e aquela que existe acontece aqui, acontece nos bombeiros, acontece noutras associações, nos ranchos folclóricos, por exemplo, também aqui ouvimos, à medida que, ou por deslocação dos pais, ou por eles próprios, e falta de dirigentes. Falta de dirigentes. Mas e quais são as causas da falta? As causas é muito simples. Se nós tivéssemos salário, tínhamos muitos dirigentes. Agora, nós pagamos para andar aqui. Mas isso foge um pouco do ideal. Eu quero dizer que... Nós pagamos para andar nos escuteiros, nós pagamos cota, nós pagamos seguro, nós vamos a uma atividade, pagamos a nossa parte, a nossa inscrição, entramos sempre fardamentos. Mas isto está também, este ideal escutista, no caso do Corpo Nacional de Escutas, está também ligado à crença de cada um neste caso. Evidentemente, também há crença. À natureza católica, à opção católica. No caso do CNE, sim. A AEP já, por exemplo, é indiferente à crença. Agora, no escotismo, não. E isso contraria essa aptidão material. Isto é, essa ideia de alguns que estava a sugerir o Artur, sim, mas isso é tudo da sociedade, a gente vê. Se fosse pago. Se a gente for aos bombeiros, e também fomos ver, como eu já fui bombeiro, e ver as causas atuais, as pessoas hoje em dia também têm que se amarrar a qualquer coisa, uma vez que o emprego é difícil e evidentemente se calhar não dispõe do seu tempo para estas causas.
cada vez há menos gente a despender do seu tempo para estas causas. Mas eu de bom grado digo que o movimento escotista ainda mobiliza muito jovem e muita criança. O nosso Acano que foi exemplo disso. Que eu acho que mais nenhuma associação... E foram trazidos escoteiros de Vieira do Minho? Exatamente. Vieira do Minho, incluindo com as condições climatéricas como estavam naquele fim de semana, o pessoal aguentou-se, o pessoal foi duro, o pessoal gosta do escotismo e fica até ao fim, até ao fim da Eucaristia, até o nosso Cipreste dizer que está convertido com o escotismo e com a maneira que os nossos jovens se comportam. Eu gostei das palavras dele porque de facto é verdade, nós conseguimos moldar os nossos jovens e é isso o nosso objetivo, é fazer com que eles não tenham medo, como foi o nosso lema do Acano, não ter medo de ir à igreja, não ter medo de ser cristãos. Portanto, Esta é também uma parte, é uma outra parte da opção pelo catolicismo. Sim, o nosso movimento é um movimento da igreja. Quem quiser ser escoteiro tem que pertencer à igreja para ser escoteiro e depois cumprir os seus deveres como católico e ir à missa e cumprir os deveres. Os sacramentos, tudo. Uma coisa está interligada uma com a outra. Mas vez que, se calhar por isso... Como referiu há um bocado que os fundamentos do nascer do CNE foi Dom Manuel Vieira de Matos, e tudo aí cresceu em função desse esqueleto. Ele quando viu os escoteiros em Roma, e que se baseou para depois criar o escotismo cá em Portugal, em 1023, ele viu aquela manifestação de jovens e ele achou que teria utilidade dentro da Igreja Católica também estas mobilizações. E depois foi-se buscar os fundamentos básicos e como acontece na Igreja Católica, Baden-Powell, que é o método de escotismo. E como acontece na Igreja Católica, e como quase sempre aqui se diz, porque houve dificuldade na integração das mulheres nas lideranças, digamos assim, só em 76. E a Marinha está aqui como também responsável pelo núcleo. Responsável pelo agrupamento Pedra Bela. É a única chefe de agrupamento feminina. Porque só a Marinha, enfim, nós conhecemos, pelo menos aqui em Vieira do Minho, várias raparigas, mulheres. Foi lançado o repto, nunca aceitaram. Nunca tivemos essa felicidade. Nós foi ao contrário, em Vilar da Veiga, quando se constituiu o agrupamento, há 5 anos, também estavam homens presentes para essa direção, mas realmente não tinham a disponibilidade para fazer a formação que era necessária para constituir o agrupamento. Eu disponibilizei-me, eu e outra dirigente, a Sara Madeira, e fomos fazer a dita formação. Neste momento somos as 2 únicas dirigentes do agrupamento indigitadas de dirigentes. E temos homens também, mas e voltamos a sempre, sem contestação e sem obstáculos, além dos naturais, enfim, de quem tem que liderar. Eu não tenho sentido nenhum... Eu acho que no escotismo não existe isso. Sobre isso. Não. Acho que é dos movimentos... Eu conheço um bocadinho mais longe, não é? Quando, digamos, até Lisboa. A chamada igualdade de direito. Sempre foi. Eu vejo dirigentes... Pronto, nós temos aqui esta dificuldade, de facto, se calhar por elas não assumirem, porque já foram convidadas mais que uma vez. Principalmente em Vieira do Minho, tenho a certeza disso. E sempre disse que o meu sonho era ter sido substituído por uma dirigente. E no núcleo a mesma coisa. E lá virá o dia. Mas temos muitos exemplos de agrupamentos, mesmo na Diocese de Braga, ou seja, na região, que são liderados por elementos femininos. Nelson, e qual é a experiência em Cantelães, além naturalmente desta conjunta? Em Cantelães passa-se aquilo que se passa em todos os agrupamentos. Nós estamos com uma carência bastante elevada de dirigentes, mas agora também temos aí um grupo bastante bom que está a tirar a formação que ali a chefe Marinho referiu há bocado. Eu fazia parte de uma dessas pessoas que estava a tirar a formação, mas infelizmente, devido à minha vida profissional, não me foi possível completar. Para quem não sabe, aquilo é uma formação que são 4 sessões, em Braga, em Fraião, um fim de semana completo por mês, e não é fácil para quem trabalha conseguir conciliar. Ainda frequentei 2 dessas, mas depois tornou-se impossível acabar a formação.
mas faço o meu papel como em ajudar o agrupamento a ir para a frente. Tanto agora neste Acanuc, eu sendo eu caminheiro, mas fui como dirigente de uma equipa, de 2 equipas, aliás, de pioneiros. Foi uma experiência bastante enriquecedora, embora o tempo não tenha ajudado a fazermos tudo o que estava planeado, mas mesmo assim deu para tirar ali momentos em que me fazem querer cada vez mais ser dirigente de um agrupamento. De um agrupamento não, ser dirigente de uma secção. A propósito das questões da formação, e algumas notas que tirei para esta conversa, pretende-se aquilo que se pretende noutras associações, em que as pessoas, particularmente os mais novos, não é? Que são esses que começam, que é de mais novo que se começa a formação, jovens que consigam viver em um grupo e naturalmente adquirir competências para além da sua formação religiosa também possam desempenhar na sociedade com competências sociais que esperam. Um dos nossos lemas é formar bons cidadãos. Por isso nós às vezes dizemos aqui, e nunca nos arrependemos de dizer, costumamos tratar-vos pelos bons rapazes e as boas raparigas. Sim. O Baden-Powell escolheu esse título para um dos livros dele, quando fundou o escotismo, que era Escotismo para Rapazes. Como falou ainda há um bocado, foi pela época de 78, também condiz isso com o ensino, que havia as escolas femininas e masculinas, não foi só o CNE que depois se modernizou. Portanto, como o nosso é um meio não formal, um modo educativo não formal, nós também acompanhamos um bocado as escolas, o desenrolar das escolas, que é um ensino formal. E é um complemento, e daí que nós também tivemos separados o escotismo de rapazes e as raparigas tinham as guias, como também nos primórdios também os lobitos não faziam parte do escotismo. Portanto, o escotismo entrava nos exploradores só a partir dos 10. Vamos recordar, essas designações correspondem a graus São graus, porque tem a ver a nível etário, portanto os lobitos vão dos 6 aos 10 anos, os exploradores vão dos 10 aos 14 e depois dos 14 aos 18 são os pioneiros, a terceira secção. E quarta e final, onde termina o escotismo, é a quarta secção, que são os caminheiros, dos 18 aos 22. O escotismo é para esses. E é daí que saem os líderes. Os líderes, isto é, os chefes, alguns vêm até extra-movimento e que aderiram mais tarde e deram a sua disponibilidade, gostaram, e vão eles administrar o jogo. O dirigente, o único papel dele é administrar o jogo. O método feito por Baden-Powell, que é aprender a fazer fazendo, ou no jogo jogando, o dirigente, o papel dele é arbitrar o jogo, porque o jogo são as secções. Quem são os escoteiros são essas 4 secções. E quanto a vocês que são, já, digamos, todos maduros, digamos assim, jovens adultos, de que forma é que, além naturalmente da componente religiosa, de que forma é que o escotismo contribuiu para o vosso crescimento como pessoas e como cidadãos? A pergunta é para todos. Eu pessoalmente costumo dizer que o escotismo me deu-me muito, não é? E ensina-me muito, e aquilo que sou hoje, digo que é graças aos ensinamentos que me deu o escotismo. Agradeço a todos os meus dirigentes e agradeço também aos jovens que me são confiados, porque nós aprendemos no escotismo quando somos jovens e continuamos a aprender no escotismo quando somos adultos e quando somos dirigentes, porque os jovens também nos ensinam muita coisa. E depois também a gratificação. Portanto, nós estamos neste mundo para sermos felizes. E contribuindo para a felicidade dos outros, ainda mais felizes somos. Portanto, é esse o sentido e o valor do escotismo. Assim. No meu caso pessoal, nunca fui escoteira, nunca estive no movimento escotista até agora a ser chamada para dirigente. Faço com todo o gosto, faço pelos meus filhos e pelos filhos dos outros, porque é um movimento que eu admiro. É um movimento que tem bases sólidas para os jovens de hoje. Nós sabemos que hoje os jovens ficam muito nos seus quartos, nas suas casas, no seu habitat natural, mas não no habitat natural que é a natureza. E isso este movimento também tem essa vertente, a natureza. O fundador inicial da ideia era exatamente. E no campo. É um dos partes do método escotista também. Exatamente.
eu, ainda por cima, estando eu a viver, a residir dentro da maior área natural e de proteção, que é o Parque Nacional Peneda Gerês, fazia todo sentido haver escuteiros. Somos o único agrupamento inserido nos 72 mil hectares do Parque Nacional. Sinto-me feliz por fazer parte deste movimento, sinto feliz e sei que também a nossa freguesia... Mas a pergunta é porque este e não uma associação ambiental, por exemplo? Poderia ser, mas este... Nós somos uma associação ambiental, uma das maiores associações ambientais do mundo. Isto, se calhar, das mais antigas. Não está com essa designação, mas penso, porque os princípios que reproduzem são aqueles que eu realmente gostava que os meus filhos seguissem, e eu própria também me sinto realizada. Nelson. O escutismo é uma associação que junta, como você estava a referir, muito das outras associações. Porque não uma associação ambiental, porque não uma associação apenas de jovens, um grupo. Porque o escutismo junta isso tudo. E o escutismo incute-nos valores que nós não nos são incutidos noutro local, nem na catequese, nem num grupo de jovens, nem numa associação ambiental. E faz falta aos jovens. O escutismo... Não são, mas também são. Exatamente, não são, mas também são, sim. O escutismo dá-nos todas as ferramentas, tudo o que tem ao alcance dele para nós sermos boas pessoas. E também cabe à pessoa, por si, agarrar essas ferramentas e querer ser uma boa pessoa. Porque também não se consegue obrigar ninguém a ser uma boa pessoa. Naturalmente. Embora, segundo o Padre Américo, todos nós nascemos bons. Nós somos bons. Artur... A minha escolha do escutismo foi assim... Começa pela igreja, muitas vezes. Foi na igreja que eu fui no seminário que foi investido pela primeira vez, com o escutismo, com o Cónigo Macedo. E depois, na altura, eu entrei aqui para Vieira do Minho, foi quando estudamos os primeiros passos com o Padre Eurico, e depois eu tive que ir para o seminário e automaticamente deixei o escutismo, mas ficou lá a semente. E no seminário não ia para escuteiro quem queria. Eles é que escolhiam quem é que ia para escuteiro, porque estávamos limitados a 3 patrulhas, nós éramos 400 e tal, e portanto 3 patrulhas de 6, 7 no máximo, eram poucos que iam. E eu tive que esperar pela minha oportunidade e lá entrei. E o bicho ficou e até hoje não saiu. Em si, o movimento é cativante por muitas coisas. E a gente, à medida que vai andando no escutismo, como o José Fernando diz, estamos sempre a aprender. Eu fui chefe de lobitos de alguns dirigentes, entre o seu filho, por exemplo, foi chefe dele, foi àquela deles, e acompanhei o crescimento deles até se chegarem a dirigentes, e foi sempre aprendendo com eles. Aprende-se muito com os pequeninos, quando se está com eles, aprende-se com os caminheiros, e aprende-se também quando a gente vai para a formação com outros. É um movimento que a gente sabe mais tarde, a posterior, que estivemos a falar para um juiz conselheiro, para um juiz desembargador, para um médico, para um especialista de qualquer coisa, para um carpinteiro, para um pedreiro. Nunca se fez a distinção entre as pessoas. Claro que a gente vê intelectualmente, às vezes, a falar, pelo nível cultural, a gente consegue destrinçar, mas a nível do escutismo não consegue. Eu não vejo isso em mais movimento nenhum. É assim integrador, diz. É muito integrador. E quanto à questão, falaram daquilo que fazem e também falaremos daquilo que têm sido as atividades, ou pelo menos as que estão projetadas, mas falaram aqui de um processo que é o de aprender fazendo e jogando e fazendo a integração com a natureza. O paintball faz parte dos vossos divertimentos ou da vossa... Faz, porque o método escutista são esses 7, as cores do arco-íris que estão inseridos isso, o sistema de progresso, que foi, como o Zé Fernando, houve uma reformulação, porque já salvo erro dos anos 80 que não era revisto. Temos o sistema de patrulhas, que hoje se aplica em trabalhos de grupo nas universidades. Nós no escutismo já fazemos isso há muitos anos. O trabalho de equipa, é um trabalho de exploração. De equipa, é uma exatamente. Do terreno. Há um líder que coordena e cada um tem a sua missão. Esse é o sistema de patrulhas. Tem 100 e tal anos. Foi o Baden-Powell que fez. O sistema de patrulhas, portanto, o sistema de progresso, a lei e promessa, a vida na natureza, o contacto com a natureza, a relação adulto e o elemento, desde o lobito até ao caminheiro, esta inter-relação também faz parte do método. Os conhecimentos de sobrevivência, digamos, na natureza. A própria natureza, exatamente, esses conhecimentos, que eu, por exemplo, posso dar o exemplo que as primeiras coisas que aprendi de cozinha foi com o chefe Candeias
nas nossas próprias atividades. É um nome que aqui sempre está presente, Jerónimo Candeias, assim Sim. como o Padre Armando Vaz. Sim. São marcos no nosso escotismo de núcleo. Padre Lima, pessoa extremamente... Pereira Lima. Sim, sem dúvida nenhuma. Também um pároco do mosteiro, se eu me recordo bem, o Padre Eurico. Padre Eurico foi o fundador foi do escotismo de Vieira. Sim, no agrupamento de Vieira, porque no mosteiro já existia, que tinha sido o Padre Armando que o tinha fundado. E o Padre Eurico depois fundou aqui em Vieira. E, portanto, são pessoas que marcaram, sem dúvida nenhuma, várias gerações. Eu posso lhe dizer, no outro dia confessei que uma das coisas que me levou a ainda estar mais tempo no escotismo, quando a minha vida era mesmo limitada, foi a gratidão que tinha com o chefe Candeias. E por isso ainda cá estou, não é? Mas isso aconteceria aqui como aconteceria em qualquer outra associação? Sim. Em que ele naturalmente que sim, se houvesse uma pessoa marcante, a gente vai-se valendo também sempre dessas pessoas que nos abriram horizontes. Dos nossos chefes. Mas também que nos educam, e vamos andando no tempo, mas também não se esquecem nunca de planear atividades. E vão tendo atividades. Isso. Mas antes de mais, nós falamos aqui sempre de necessidades para qualquer associação, e naturalmente os escuteiros também o são, terem um espaço onde possam regularmente juntar-se para fazer os seus encontros, as suas reuniões e também, neste caso, também guardar materiais de que precisam para as atividades. Sim, neste momento em Vieira do Minho no conjunto. As sedes dos agrupamentos e a sede do núcleo são fundamentais para o nosso trabalho e para planear e para mesmo executar ou fazer reuniões ou trabalhos. E hoje têm todos sede? Todos os que eu saiba, todos os escuteiros estão albergados ou na igreja ou em sedes cedidas pela autarquia ou pela junta de freguesia. Mas está tudo acomodado nesta altura, digamos. Sim, não quer dizer que uns ou outros não estejam tão bem, ou uns estão melhor do que outros, uns têm mais espaço do que outros, mas eu acho que toda a gente tem o seu espaço. É óbvio que ao número de miúdos que temos, deveríamos ter melhores condições. Só que o escotismo remedeia-se sempre com o que tem e vai-se adaptando e vai trabalhando, vai fazendo os seus cantos. E vai adaptar é o que nós vamos todos fazendo. Ajustando ao espaço que tem, ajustando aos grupos e trabalhando sempre da melhor forma. Eu acho que toda a gente está com a sua sede, está a trabalhar bem, portanto... E quanto a atividades... As vossas atividades, vocês são visíveis, particularmente nos momentos de celebração religiosa, onde são presença constante. Mas não é só que... Já sabemos que não é só essa a vossa ação. As atividades do escotismo não são aquelas em que os escoteiros se concentram fardados. Há uma planificação do conjunto de todos os agrupamentos de Vieira do Minho, ou agregados a Vieira do minho, ou cada um tem a sua própria programação? Nós temos a Senhora da Fé, que é um dos pontos em que o núcleo se reúne em grande número e que cria esse impacto visual e mostra mais ou menos a peregrinação a Cipestral, portanto é de todos. É óbvio que os agrupamentos trabalham para si, porque eles têm que trabalhar, eles têm um plano de atividades, cada agrupamento tem o seu plano de atividades que executa durante um ano, desde atividades de agrupamento e atividades chamamos de patrulha ou equipa, que não são tão visíveis, mas que são a realidade e são o funcionamento dos agrupamentos. Os agrupamentos têm que ser autónomos e depois, sim, reunirem na abertura do ano escotista da região de Braga, onde aqui em Vieira do Minho, em 2012, reunimos 9.000 escoteiros, ou então na Senhora da Fé, na peregrinação, onde o nosso núcleo está presente em grande número. Ou outras ações, ou como então, fórum, aquela campanha da Flecha Quebrada, como a Flauta Partida, isso foi uma atividade que foi desenvolvida aqui no nosso núcleo, que é uma atividade em grande escala, porque envolveu o núcleo todo para um pequeno grupo poder fazer uma ação em Moçambique, que correu muito bem e gostaríamos de um dia lá voltar, porque também foi deixada lá a semente do escotismo e gostaríamos de saber se vingou. A Flauta Partida foi uma grande atividade que envolveu todo o núcleo, porque houve uma ação nas paróquias, angariar fundos para levar àquelas pessoas.
Sim, e automaticamente também para... Eu acho que já disse aqui estes microfones, mas conseguimos levar 12.000 euros, não para... há outras ações que a gente não sabe para onde vai, mas nós levamos, nós fomos lá, estiveram lá. Entregamos. Tem também algumas representações, também tiveram recentemente representados, não sei se por Vieira de Vinho, se por Braga, na entronização do Papa. Foi uma atividade da região de Braga, onde o núcleo de Vieira de Minho também teve a presença do agrupamento de Mosteiro e com o agrupamento de Guilho Frei e de Pinheiro. Portanto, estes 3 agrupamentos fizeram-se representar nesta grande canonização dos 2 Papas em Roma. Foi a canonização dos Papas. Sim, Eu falei na entronização do último Papa. Foi a canonização de João Paulo II e de João XXIII. Mas isso são, digamos que, atividades protocolares. Ao longo do ano desenvolvem cada núcleo no seu meio, desenvolvem as suas ações. Exatamente. É o que eu digo, os agrupamentos têm que desenvolver um plano e executá-lo. E depois fora disso... Vamos tentar falar de que planos existem para... Estamos a meio do ano, um pouco mais além, que planos existem para este ano? O plano de atividades dos Vão participar, como já tem acontecido, em prevenção de incêndios? Nós fazemos parte da Proteção Civil, como sabe. Aqui no nosso núcleo em particular não estamos envolvidos em nenhuma equipa de vigilância. Eu conheço outros núcleos em que têm vigilantes e que têm outro tipo de ações na prevenção, nunca no combate, porque não estamos preparados para isso. Mas por acaso no núcleo de Vieira de Minho ainda ninguém lançou a proposta e até ao momento nunca fizemos vigilância, além de sermos uns bons cidadãos, como dissemos até agora. E disponíveis? E os nossos, sim, disponíveis, sempre disponíveis para defender a natureza. Marinha, como será, ou como tem sido e como vai ser até ao final do ano, o desenvolvimento daquilo que pode chamar-se um plano de ação para o ano? O plano... Receber turistas? Sim, nós recebemos imensos agrupamentos na nossa sede, nós estamos sediados na sede paroquial de Vilar da Veiga, recebemos todos os fins de semana agrupamentos de outras zonas do país, que vão explorar a Serra do que vão explorar e que nós albergamos com todo o gosto e por vezes partilhamos também experiências com eles, também fazemos as mesmas atividades com eles ou eles com o nosso agrupamento. Há esta partilha de conhecimentos que é essencial. Por acaso o Zé Fernando não sabe, mas eu fui contactada pela EAM Portugal, conheço uma pessoa que está ligada nessa associação, para vigilância, para voluntários, a pedir os voluntários para a vigilância dos fogos florestais. Eu tenho 2 equipes de pioneiros, mas infelizmente nenhum deles está disponível para essa atividade. E isto foi na quinta, sexta-feira, fiquei de dar conhecimento ao núcleo, dou aqui em direto, que a EAM Portugal, no site da EAM Portugal, estão abertas as inscrições para os nossos jovens participarem como voluntários na prevenção, na vigilância e prevenção de fogos florestais, tanto dentro da área do Parque Nacional como noutras áreas do Conselho. Com essa, enfim, com essa, que não é uma exceção, naturalmente uma solicitação natural, que mais pretendem fazer? O nosso agrupamento já reuniu e já definiu as atividades principais. Vamos participar em outubro na abertura regional, em Braga, no primeiro domingo do mês de outubro. Vamos ao Núcleo Famalicão participar na abertura regional. Teremos depois também, junto ao Natal, participaremos também na festa comunitária que o Sr. Padre, nosso assistente, junta os movimentos da Igreja, os coros, a catequese, os escoteiros, faz uma festa paroquial. Temos depois, em fevereiro, a festa do aniversário do agrupamento, também tentamos associar o dia de BP, a comemoração do dia de Baden-Powell, dia 23 de fevereiro. Participamos em março na Via Sacra e ainda não está muito definida como é que será, mas será um bocadinho diferente dos moldes anteriores, mas participaremos na Via Sacra da paróquia.
No Domingo de Ramos também temos uma atividade específica de Domingo de Ramos, proporcionamos aos habitantes, aos naturais e às pessoas que se encontrarem nos Jerez os ramos de oliveira para a Eucaristia. E temos depois o mês de maio e temos o acampamento de agrupamento, que será sempre no último fim de semana de junho, já temos essa data prevista. De qualquer forma, ainda não está definida nas secções, nas 3 secções, que ainda só temos 3 secções, haverá atividades específicas das secções, que por norma, durante o inverno é um acantonamento e nos meses mais estivais um acampamento. Cada secção faz essas atividades também, que também pretendemos ainda realizar. Cantelães, Nelson? Cantelães, fora todos aqueles que já são marcados. Tem a serra por perto também, tem a serra por perto. Exatamente. E tem um parceiro natural para explorar. Exatamente, já bastante conhecida por nós, mas fora aqueles, não é obrigatório, já são marcados anualmente, que é a abertura do ano escotista, a festa de Natal que fazemos juntamente com a catequese na nossa freguesia. Temos para breve, agora, mais propriamente, em agosto, um acampamento ao Parque Ambiental de São Jacinto. Só iremos levar 2 secções, pioneiros e caminheiros, não vamos levar os mais pequenos. Por dificuldades logísticas ou outras? Não por dificuldades logísticas, apenas pelo contexto do acampamento em si. Está mais encaminhado para aquelas 2, pioneiros e caminheiros. E depois, com a abertura do ano escotista, é que vamos fazer o planeamento para o ano, todas as atividades, mas estamos a pensar também seriamente em, ainda este ano, outubro, novembro, ver se vamos adorar fazer a partida dos caminheiros que vão passar para dirigentes. É que o ano escotista não é o ano civil, começa em setembro, ou melhor, acaba em setembro e começa em outubro, meados de outubro, portanto... Por isso é que nós estamos já no fim do ano escotista. Neste momento, os miúdos também entram de férias, vêm os familiares do estrangeiro e aqui uma pequena paragem, não é? Excepto alguns agrupamentos que façam atividades de verão e, por exemplo, o Guilho Frei vai fazer um acampamento agora no dia 24 de agosto do seu aniversário, faz 25 anos, o agrupamento de 1004 de Guilho Frei. E então, só no fim de agosto é que se começa a desenrolar ou a trabalhar no plano anual do agrupamento. Aqui os meus colegas falaram muito no geral e nas atividades gerais do agrupamento, mas a Marinha referiu que, de facto, além dessas, temos que trabalhar as tais atividades de secção, que são os pequenos acampamentos e de pequenos grupos. Além de eventuais colaborações, como acontece, estamos a recordar a mais recente, até porque houve também recentemente notícia de que é provável que volte a Vieira do Minho, o rally, participação nas ações de segurança. Sim, isso também faz parte do protocolo que tínhamos com a Câmara Municipal e sempre que se realiza o rally nós também participávamos na ajuda na segurança. Agora, estas são atividades que a gente tem mais formalmente já estipuladas, não é? Mas nós temos, em setembro, pelo menos o agrupamento de Vieira, em setembro, costuma reunir e depois fazemos o planeamento do agrupamento e as próprias secções fazem da sua secção. Isto, ao fim e ao cabo, são 5 planeamentos que a gente faz num agrupamento, para depois inserir o regional e o nacional. E quais são as maiores dificuldades de realização do planeado? O planear muitas vezes... Da sua realização. Planear, enfim, juntar, encontrar... Na sua realização, muitas vezes as dificuldades que a gente tem é muitas vezes a oportunidade de criar com os dirigentes a sua disponibilidade e com que a gente consiga interligar. Por exemplo, para fazer um acampamento de agrupamento temos que interligar todos os dirigentes, porque se não houver dirigentes nós não podemos levar os miúdos. Alguém tem que estar responsável, tem que ser o árbitro do jogo. E essa dificuldade muitas vezes em articular, porque hoje em dia também não há... A gente para ter férias nas empresas não é quando a gente quer. Eu outro dia, por exemplo, na sexta-feira tive dificuldade em arranjar esse dia para vir. Os outros 4 acanucos ajudei-os a montar. O 3. E este aqui já só vem participar.
Estas dificuldades são inerentes à maioria dos dirigentes. Com os últimos 3 minutos, há algo que também queria, naturalmente ficam sempre pontas da conversa que seria melhor explorar, seria útil explorar, mas o tempo limita-nos. É a vossa forma de comunicação. Alguma da informação que foi buscar, vou buscá-la a páginas da net, mas há hoje, que é hoje, aliás, não é, mas há hoje, que é hoje uma forma de comunicação. Mas também se percebe, isto pelas dificuldades, fui ver, por exemplo, a Braga e encontrei pouca atualização, digamos assim. É mais uma dificuldade, manter, por exemplo, uma página ou ter também uma página de Facebook, que é das baratinhas, não é? Que é das baratinhas. E ramificaram muitos, porque hoje os agrupamentos já quase todos têm a sua página muitas vezes. E depois também, ao haver muitos, também a informação também se dispersa. E se calhar, não sei, hoje já não estou muito dentro dessa parte, é mais o Zé Fernando, a nível regional, se todos os agrupamentos mandam as atividades e depois eles não tendo essa informação também não a podem pôr. Uma coisa nós percebemos, a nível nacional, nós recebemos hoje com periodicidade uma comunicação do Corpo Nacional de Escutas, com uma periodicidade semanal, um boletim semanal que recebemos via e-mail. E com estas limitações, digamos, nunca pensaram concentrar, por exemplo, no Conselho aquilo que numa página de Facebook, numa página web, nós temos um blog, concentrar. Temos um blog de núcleo, não é? Mas como dizia o Arthur, cada um tem o seu e portanto dispersa-se a informação. Este blog é de núcleo, é mesmo mas que também o tem, mas funciona também um bocadinho no Facebook, as redes sociais, mais Facebook. Aliás, eu costumo ver alguns agrupamentos marcam reuniões no Facebook e é o que está em voga, é onde os miúdos estão e aproveitamos muito bem as redes sociais para isso mesmo, para divulgar e para marcar, inclusive até agora nos nossos 25 anos do agrupamento 1004 Guilho Frei, estamos a utilizar o Facebook para encontrar antigos escuteiros que queremos convidar com muito gosto para o nosso aniversário e funciona, portanto funciona. Não funciona mais ao tempo. Agradeço a vossa presença aqui, a presença do chefe do grupo do agrupamento de escuteiros de Vier do Minho, José Fernando, também da Marinha Esteves, do Nelson Costa e do Arturo Oliveira. Hoje falamos do escutismo e dos escuteiros, particularmente da atividade desenvolvida no nosso Conselho de hoje 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM.